Bem-vindos ao Dispositivo. Eu sou Eduardo Lopes. Nas eleições municipais disputadas em outubro deste ano, os eleitores da maior cidade do Hemisfério Sul tiveram a oportunidade de votar em um influenciador digital para governar a metrópole de quase 13 milhões de habitantes. Com 1.719.274 votos, Pablo Marçal terminou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo e ficou de fora do segundo turno. No entanto, defini-lo somente como influencer, como veremos a seguir, não é suficiente para a complexidade desse personagem que acumula mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Na tentativa de dar conta dessa complexidade, o pesquisador Gustavo Padovani publicou o artigo La Casa Digital, Reality Show como Estratégias de Vendas em um Mundo Plataformizado, no número 22 da revista Dispositiva. Gustavo é mestre em Imagem e Som pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e doutorando em Multimeios na Unicamp, Universidade de Campinas. No texto, ele analisa o reality show La Casa Digital, promovido por Pablo Marçal para, segundo ele mesmo, transformar a vida de pessoas capacitando-as para trabalhar na internet. Mas então, como podemos entender as estratégias de Pablo Marçal e o próprio personagem que ele criou para si? Como defini-lo? É interessante para ele que ele não seja nominado e nem classificado, porque isso também tem a ver com a forma como ele se comunica com o público. Nessa ideia que alguém que é próspero sempre está em evolução. Então, nunca alguém é alguma coisa, ele está. Então, ele já foi coach, ele já se colocou como coach. E hoje ele é um empresário de muitos outros negócios, né? Ele tem, dentro da plataforma internacional, né, muitos outros negócios ligados ao ramo imobiliário. Ele tem um resort, que é onde ele realiza, né, o La Casa Digital, mas ao mesmo tempo, quando não realiza, ele aluga para outros eventos, para outras empresas. Ele tem os infoprodutos dele que ele vende, né, como, por exemplo, está acontecendo agora, o La Casa Digital 3, né, que até pelo boom da La Casa Digital, né, o artigo foi meio que impulsionado. Né? No artigo, além dessas diversas identidades que Pablo Marçal assume, Gustavo destaca uma outra característica do coach /empresário/influencer. Seus métodos se assemelham aos de um líder religioso. Bom, tem várias coisas, né? Claro que na dimensão do artigo não dá para se analisar tudo, porque o foco principal era mais apresentar esse mundo e mostrar como ele se manifesta no La Casa Digital. Mas algumas coisas são observáveis, né? Primeiro, que é a conexão do que o Pablo coloca, de um entendimento para a prosperidade. Se você entende os códigos de Deus, se você entende, né, como ele usa exatamente essa terminologia, os códigos, né, para ele isso é central. Tudo que ele fala, ele pergunta para a audiência dele, pegou os códigos? Né? Qual que é o código que está aqui? Então tudo para ele tem essa ideia de um código, né? É como se houvesse um certo segredo, né, que é algo que também estimula muito discursivamente a plateia dele, né, o público que ele quer atingir. Ele fala muito nessa ideia de código como se algo estivesse cifrado e ele estivesse trazendo isso para as pessoas, né? Então, os códigos da prosperidade, ele atrela diretamente o entendimento da Bíblia. Para ele, assim, em vários momentos ele falou, a Bíblia é sobre prosperidade, você não entendeu. Então, ele vai em diversos versículos e traduz como isso seria possível em relação à prosperidade. Por exemplo, né, quando ele fala da parábola dos talentos, né? Então ele usa exatamente essa palavra dos talentos, quer dizer, aquele que não plantou é aquele que não vai colher nada e vai perder tudo. Então, por exemplo, ele usa muito as parábolas para trazer isso. E, além disso, ele usa essa técnica que é muito conhecida também no mercado discursivo, de coach, né, e de PNL, que é essa modulação da voz emocional. Então, muitas vezes ele está falando, ele dá um grito estrônico para chamar a atenção de uma coisa e depois ele volta para um sussurro, para uma coisa mais calma. Então, dentro da própria voz dele, ele usa essa técnica que mantém um estado de latência que é muito parecido com o ethos de um pastor, né? Então, assim, ele se utiliza desse universo, embora ele várias vezes fale que ele não é vinculado a uma igreja ou uma religião, que ele é só um seguidor lifestyle de Jesus Cristo. Ele até fala isso. Eu tenho o mesmo lifestyle de Jesus Cristo. Eu sigo ele, eu não sou de nenhuma religião, né?
E se você fizer isso, você está sendo um cristão, né? Então ele deixa as coisas mais simples, ele deixa as coisas para sair desse lugar de sou de uma igreja, não gosto da outra. Fala, não, só segue Jesus Cristo, as coisas são fáceis, vocês que complicam tudo. Essa postura adotada por Pablo Marçal, segundo Gustavo, faz parte de estratégias já conhecidas nos estudos sobre marketing. Então esse efeito de rede e esse efeito da plataformização, ele utiliza muito para propagar aquilo que ele fala e essa relação que ele tem com a pregação, né? E essa ideia também para ele de criar uma tribo, criar um culto, digamos assim, é algo que vem do marketing digital, né? Como eu até cito dentro do próprio artigo, né? Tem alguns autores que trabalham isso, né? Jeff Walker é um que fala de você criar, né, teoricamente, uma segmentação que se veja como tribo, tá? E também o Seth Godin, que é um autor referência no marketing digital, ele tem um livro chamado Tribos, né? Então, ele cita exatamente isso, como que você poderia criar, né, essa aproximação se desenvolvendo, né, uma tribo, e isso faz que as pessoas sigam igual se fosse um devoto de algo, igual você tem fãs de marcas. Então, por que existe essa relação? Porque quando você crê demais numa coisa, você se sente parte daquilo. Então, de alguma forma, esse discurso, ele pareia com esse discurso de um culto, porque é essa ideia que ele quer, que ele criar pequenos núcleos que acreditem nele, que seja uma comunidade, que conversem entre si, que falem a mesma língua. Ele fala muito em unidade de linguagem, né? Você quer destruir um povo, você quebra essa unidade de linguagem, né? Então isso é uma coisa que ele fala. E isso também é encontrado, além da literatura, além da Bíblia, isso também é encontrado nesse campo do marketing, né? Autores como Russell Brunson, né, o Seth Godin, né? Ambos eles falam dessa ideia. Você tem que criar seguidores que vejam você como um personagem interessante e que estejam aptos a seguir você, a falar os mesmos termos, e tem a ver também com criar um nicho específico que se comunique com essas pessoas. E aqui eu não estou entrando nem no mérito, né, da memificação que teve dele também nos últimos meses, né? Isso é uma outra história, né? Porque essa é uma estratégia que ele usa. Porque a estratégia do Pablo, né? E eu nem entro nessa dimensão basicamente no próprio artigo, porque não era esse foco específico. Mas é possível analisar de outras dimensões e a estratégia dele é exatamente essa. Ele quer chamar a atenção do maior número de pessoas possível de qualquer jeito. Porque essa estratégia para ele é muito boa, que os leads, né, as pessoas possíveis compradores, cheguem de baseada, para que daí ele invista em tráfego pago nessas pessoas, e ele mesmo fala isso, ele verbaliza isso. E aí ele converta essas pessoas em clientes. Então, ser cancelado porque subiu a montanha, ser cancelado porque foi presidente, né, arrumar briga, tentar fazer uma cadeirante andar, para ele isso aí não faz diferença nenhuma. Porque só gera mais gente interessada em entrar na página dele, em saber do nome dele, assim como ele foi na Praça é Nossa, né? Assim como ele foi no Fritada lá dos comediantes, do Diego Portugal, do Léo Lins, porque para ele interessa essa visibilidade, esse regime de visibilidade. E assim, né, ele acaba atingindo esse público que depois ele converte em cliente. Então, assim, resumindo, né, eu falei da estratégia, falei do impacto, mas se eu tivesse que trazer assim de uma maneira, eu acho que tem ônus e bônus nesse sentido, né, dessa ambivalência. Ao mesmo tempo que ele ensina pessoas, existe um discurso que ele é muito perigoso nessa promessa que pode fazer muita gente cair numa ilusão, né, tentar investir né, nessas promessas fáceis e não entender a dimensão que criar um negócio existe, incute, né? E isso eu falo tanto por pesquisas como através até da minha própria experiência fazendo isso, né? Então, não é simples. Pode acontecer, pode dar certo, com certeza. Mas não é um processo simples como é pintado pelo marketing, né? Com seu modo de ser, Pablo Marçal angariou milhões de fãs e seguidores, que no momento oportuno para ele, se transformaram em clientes. Acho que uma percepção primeira que precisa ter em relação não só à La Casa Digital, né, mas é como
a plataformização ela foi exponencializada durante a pandemia como uma solução prática para um momento específico, né, que nós vivíamos ali, de não aglomeração, enfim, das práticas sanitárias possíveis para evitar o espalhamento do vírus, né, independente se o governo seguir essas regras ou não, né, porque é outra questão. Independente de quais agentes mobilizavam, as empresas, de alguma forma, começaram a buscar soluções para as condições que estavam ali postas para a redução de danos, né? Então, esse é um primeiro entendimento que você tem. E com esse processo de plataformização, uma coisa que aconteceu, né? Algumas empresas tiveram layoffs, né? Demissões em massas. Então, isso ajudou de alguma forma, né? Isso eu trago até esse dado dentro do próprio artigo, né? Que muitos brasileiros não estavam satisfeitos com as suas próprias funções, com as suas carreiras, né? Então, foi um momento importante porque, ao passo que ir para casa, né, uma porcentagem muito pequena, né, menos de 20% da população economicamente ativa foi para casa, porque, obviamente, muita gente trabalhava em linha de produção, mas quem o fez começou a pensar em novos caminhos e novas maneiras de tocar suas próprias carreiras, né? Então, o que aconteceu foi que as pessoas foram, de uma certa forma, com muita voracidade para o mercado digital, né? No sentido de entender a possibilidade de se trabalhar em casa, produzindo conteúdo, né? E com as outras várias funções que vamos dizer assim, o mercado digital, ou aquilo que se entende por marketing digital, agrega, né? Daí, o que acontece? Daí a gente pode, nesse contexto, entender que o La Casa Digital é idealizado pelo Pablo Marçal e feito, né, pela PLX Digital, que é a PLX Lançamentos, aliás, que é a empresa de lançamentos digitais, que é esse formato de vendas, onde você cria um infoproduto e vende, enxergou nessa possibilidade narrativa de dar para o brasileiro que estava em isolamento, que estava pensando em mudar de carreira, e principalmente para a segmentação que o Pablo se direciona, né? Um público de classe B e C, e também que tem uma filiação evangélica, de uma certa maneira, que isso está muito no discurso, no ethos dele, né? Enfim, na reformulação que ele faz dessa teologia da prosperidade, né, que ele chama de transbordo na própria linguagem dele, no discurso, né, ele traz isso e ele mostra, através do La Casa Digital, como essas pessoas poderiam praticar essas novas funções, né? Então, no caso do La Casa Digital, é uma incorporação na narrativa, né, no mundo que ele cria, né, o que eu chamo ali de mundo plataformizado. Para ele, esse é o mundo que é apresentado dentro do La Casa Digital, que nada mais é do que o que no mercado de mundo de lançamento se chama de CPL, né, do curso pré-lançamento. Então, ele transforma esse momento, essa proposta de vendas, num momento de entretenimento, se valendo do gênero de reality show, que é basicamente um gênero bem conhecido e bastante popular, né? Então, ele se vale dessa narrativa para trazer. Então, acho que a grande mudança trazida, de alguma forma, pela pandemia é exatamente essa, né? É a possibilidade de, diante de um consumo excessivo das telas, diante de um consumo excessivo de cursos, causado pela própria questão do isolamento, trouxe esse questionamento de mudança, de possibilidade de emprego e também de novas práticas a partir de novos hábitos de consumo e de aprendizado com as telas, né? Então as pessoas viram, falaram, nossa, eu talvez possa ganhar dinheiro assim também, eu talvez possa criar o meu próprio curso online, eu talvez possa trabalhar e ter uma segunda fonte de renda, né? Então são vários fatores que foram empilhados e que trouxeram nessa perspectiva e que também de alguma forma foram capazes de alavancar o próprio La Casa Digital. O que são, afinal de contas, La Casa Digital e os demais produtos de Pablo? Bom, basicamente na estrutura do La Casa Digital, né, se você assistir, cada edição ela trabalha com diferentes formatos, né? Então, a primeira edição, por exemplo, ela foi feita dentro de uma casa, lá na Alphaville, né? Ela foi uma edição menor, que teve a duração de 12 dias e tudo mais.
E essas pessoas que são convocadas, muitas vezes, são pessoas... Partes são randômicas, partes são pessoas, né? Ele teve até um vídeo que viralizou, que ele foi até o McDonald's e pediu, se você quer largar seu emprego agora, eu te dou, acho que ele daria 10 mil reais e eu coloco você dentro da casa digital, só que você tem que pedir demissão agora. E aí a pessoa fica mega nervosa, ele fica do lado de fora esperando e, obviamente, a equipe já entrou em contato um pouco antes, né? Entrou lá, conversou com ela enquanto isso e convenceu ela a participar do programa, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Esse formato, como ele faz, né? Como ele veio evoluindo, ele traz essas pessoas para conhecer esses universos, né? Essas diferentes profissões, né, que é o objetivo principal, e obviamente o objetivo principal final é comprar esse produto dele, que no caso, por exemplo, agora é o Rico com a Internet, né, que é um dos produtos, mas que antes, né, dos produtos que foram vendidos, que eu até analiso aqui, é a Mentoria Independência Digital, o MID, e o Programa de Liberdade Digital. E o que são isso? São infoprodutos, que são basicamente produtos que as pessoas compram, entram numa plataforma e consomem, né? Tem uma trilha de aprendizado, uma metodologia própria para que as pessoas aprendam a fazer dinheiro pela internet através de vendas de infoprodutos ou de e-commerce ou de livros, né? Tem muitas possibilidades que ele abre ali. E eu acho que o impacto que tem, obviamente, né, pelo tamanho da audiência dele e como ele chega, de alguma forma, né, chega num espectro de um letramento, no sentido de que as pessoas entendem, né, as pessoas que não têm nenhuma conexão com esse universo passam a entender. Só que, por outro lado, né, a maneira como é feita essas promessas parece que é algo muito fácil e se esquece a dimensão, que eu acho que é uma característica muito do neoliberalismo, das soluções fáceis, né, que o mercado possibilita. Só que, como isso vem com um verniz de marketing, essas soluções fáceis, elas são simplificadas para a venda. Mas quando a pessoa vai fazer esse processo, tem sempre essa jornada do herói, né? De uma pessoa muito simples, que saiu de um lugar, ele é pedreiro, como ele usa até recentemente aí nas campanhas. Olha, ele é pedreiro e ele virou gestor de tráfego. Só que esse processo, né, eles se tratam muito na exceção como regra. Né? Então, assim, óbvio que você vai ter pessoas que vão dedicar dias e dias, etc. Mas a grande maioria vai levar um tempo de maturação, porque trata-se de um negócio, onde você precisa, no marketing digital, tempo de maturação, testes, ciclos de testes, investimento, dinheiro, tempo, tudo isso pareado com uma profissão, né? A pessoa trabalha no dia a dia, ela vai ter que ter um sustento. Então, é isso que é complexo, né? Do impacto do tipo de mensagem e daquele conteúdo que ele produz. Em seu artigo, Padovani mostra como todo esse modelo de negócios de Pablo Marçal é pensado para funcionar em um mundo altamente plataformizado. Essa ideia, né, do mundo plataformizado, ela é a minha tese de doutorado. Né, é o que eu estou constituindo como esse entendimento de um campo, né, dos estudos de plataformização, como uma construção desses mundos plataformizáveis, como eu chamo. Então, essa ideia cartográfica de você mapear diferentes elementos que vêm do campo da análise de dados, da comunicação e da administração, de uma certa forma, quando a gente fala de modelo de negócio, da administração e da economia, né, da microeconomia, digamos assim. Então, esses saberes interdisciplinares, né, pegando muito a fala, né, do próprio Carlos D'Andrea, né, do próprio Powell, né, que são os grandes nomes aí, né, dentro do Brasil e fora também, ligados à plataformização, né, esses estudos da plataformização como um campo, eu pego essas trilhas para poder transformar isso, teoricamente, numa metodologia possível de visualizar materialmente e imaterialmente esses mundos plataformizáveis. Porque o que eu vejo, né, e acho que a grande dificuldade epistemológica das pesquisas é como eu pego esse objeto
e eu coloco ele dentro das novas dinâmicas, né? Das novas dinâmicas do digital. Porque se eu analisar, por exemplo, só o programa La Casa Digital, ele é parte de um quebra-cabeça. Ele é uma peça apenas dentro de uma coisa que é muito maior, né? E que, de alguma forma, está totalmente vinculado. E é isso que eu acho que é o grande desafio metodológico e epistemológico de analisar um mundo plataformizado. Então, quando eu falo exatamente desse processo, dessa cartografia, o que eu quero dizer? Né? Num primeiro momento, é chegar, né, nesse lugar entendendo que existe, né, um mundo físico, né, e um mundo plataformizado que ele se constitui através de discursos e de signos, né, de símbolos. Então, esse mundo discursivo ele é construído a partir dessa ideia do que a pessoa está falando, do que é demonstrado, né? E no caso, na pesquisa que eu faço, que é a minha pesquisa mesmo, eu mostro como isso se manifesta no Condzilla, né? Que é um caso diferente, porque ali é um mundo do funk, né? Então, esse mundo é constituído de clipes, esse mundo ele é constituído, né, de um discurso na qual existe uma característica hedonista, né, de construir as festas como válvula de escape. Existe um trabalho também de uma ascensão social através desse mundo. E aqui, dentro do Pablo, ele trabalha essa ideia, digamos, também de uma ascensão social, né, de você ganhar dinheiro e da prosperidade, mas totalmente vinculado com as dinâmicas e os regimes da fé. Então, é construído esse mundo discursivo através daí. Agora, a plataforma, né, a física e a digital, elas também constituem esse mundo, né, de alguma forma. Então, o que o Pablo tem e o que ele utiliza? Né? Ele criou, por exemplo, uma plataforma digital chamada Xgrow, que é uma plataforma que ele mesmo montou, que é semelhante à Hotmart, semelhante a outras marcas que existem, né? E através dessa plataforma, ele abriga todos os cursos, né, todos esses cursos que ele vende, né, como os que estão citados no artigo e até esse novo, que é o RCI. Então, isso faz parte da estratégia dele como plataforma digital, né? Ele coloca isso dentro. E ele usa, né, as outras plataformas, como o YouTube, o Instagram e o TikTok, como canais de aquisição de cliente, né? Então, essa é a estratégia dele. Ele traz os clientes para dentro para chamar atenção e a ideia deles é que eles passem pelo gateway de pagamento para virar cliente, né? E dentro dessa plataforma que também é dele, a Xgrow, é onde ele abriga esses produtos, onde as pessoas vão consumir, ter contato com ele, etc., né? Então, em outra dimensão também desses mundos plataformizáveis, uma coisa que é muito importante, que seria esse terceiro item, né, que eu estou citando, é o modelo de negócio. Então, o modelo de negócio dele está atrelado a essa venda, né, de produtos digitais, só que atrelada também ao que ele investe, né, em gestão de tráfego, né, a todo um modelo que ele é circular, em que a produção de conteúdo se torna um canal de aquisição desses clientes, né? Então, o conteúdo dele traz esses clientes. E o La Casa Digital entra nesse jogo porque ele é um programa de entretenimento, tá? Ou de infotenimento, se você quiser entrar numa outra categorização, que prende a atenção das pessoas para subir o nível de consciência delas e, no final, elas irem comprar esse produto que ele está oferecendo uma oportunidade. Que, obviamente, chama atenção porque está ligado a dinheiro, principalmente, né? Mas, em outros momentos, por exemplo, em outros tipos de produto, ele atrela essa narrativa a relacionamento, a prosperidade, a salvar sua família. Então, ele meio que encapsula todas essas narrativas para vender o que ele quer, né? Então, como modelo de negócio, a gente tem que ter esse entendimento múltiplo, né? E quem faz o gerenciamento dessas ações, né, como modelo de negócio? É também a agência que ele tem, que é a PLX, que é uma agência digital que faz isso para outros players, para outras marcas, ajuda e faz esse agenciamento, só que no caso dele é feito dessa maneira. E num quarto nível, a gente tem as estratégias de interação, né? De como se estrutura todos esses contatos, né? Então, o Pablo, ele faz muitas lives, mas muitas lives, né? Quase que diárias. Às vezes ele faz 2 lives diárias. E qual que é essa ideia? É manter um público sempre ativo, ele tá em contato ali e, principalmente, trazer essas pessoas que depois se transformam, inclusive, né? Porque ele usa muito traqueamento, essas pessoas que entram ao vivo recebem essa informação depois, como tráfego pago, como anúncio, né? Então, para ele, como estratégia de interação, é bacana que as pessoas entrem,
assistam a live. Então, por exemplo, no La Casa Digital, ele criou grupos para disponibilizar materiais. Eu falo isso no artigo também. E por que é interessante? Porque as pessoas fazem um cadastro. Então, uma vez que ela passa um WhatsApp, uma vez que ela passa e-mail, nome, essa pessoa vai ser perseguida pelo time de vendas dele e pelos anúncios digitais que vão vir por causa do traqueamento nesse acesso, né? Ou seja, como se você colocasse um alvo e essa pessoa vai ser perseguida pelos conteúdos na qual ele está pagando para que o Facebook, o Google e o TikTok Ads vá atrás dessas pessoas. Então, veja, né? Essas 4 dimensões, nesse caso aqui, constituem um mundo plataformizado, em que cada uma dessas dimensões está amarrada na seguinte. E se a gente tem esse entendimento, né, dentro do campo de estudos de plataforma, não diria que é o único modelo de análise, mas é um modelo possível que eu encontrei e constituí analisando diferentes objetos e que, principalmente, né, essa ideia está ancorada, eu acho que assim, num conceito central que é o próprio capitalismo de plataforma, né? Porque ter esse entendimento, né, que, enfim, diversos autores trazem, a Mariana Mazzucato, o Snyder, que entre outros, né, o Langdon Leichy, beleza, o que eles estão falando aqui de alguma forma? Eles estão exatamente apontando para isso, que hoje no contemporâneo você constrói um negócio, né, e diferentes formatos de valores a partir de uma estrutura do capital em que as plataformas têm uma condição central, né? Então são várias plataformas empilhadas e conectadas que geram milhões, bilhões até, em projetos que dependem de muitas instâncias, né? E a ideia de mundos plataformizados é exatamente essa, é sintetizar, né, e analisar em níveis diferentes como que são constituídos esses lugares, né? Ou seja, esses mundos que têm uma unidade e são complexos, né? Nesse ambiente, Pablo Marçal mistura diferentes estratégias para construir seu modelo de negócios. Algumas inovadoras, outras nem tanto. A mais famosa delas, conhecida como 6 em 7, já vem sendo aplicada e estudada há bastante tempo. Bom, o 6 em 7, em primeiro lugar, né, ele não é um modelo de negócio, mas ele é exatamente isso, uma estratégia de venda, né? Então, a ideia do 6 em 7, do próprio Érico Rocha, né, que na verdade ela é uma franquia, né? Ela foi desenvolvida pelo Jeff Walker lá nos Estados Unidos e o Érico Rocha, ele usa, né, essa licença, traz para o Brasil e usa essa ideia do 6 em 7 na ideia de você fazer R$100 mil em 7 dias, né? E a fórmula de lançamento que ele usa, né, que é a Launch Fórmula, né, do Jeff Walker, ela prevê hoje um investimento em tráfego grande para gerar uma expectativa, né, que eu até faço dentro do artigo essa comparação. É como se você trabalhasse os trailers, né? Você faz os conteúdos como trailer. Vou criando essa expectativa de um evento, de algo que vai estrear, né? Só que esses conteúdos que vão te chamar para você ver esse trailer, no lugar do trailer entra o chamado CPL, que é esse curso pré-lançamento. Então, o que seria o trailer do grande lançamento, onde as pessoas vão pagar o ingresso para acessar, é o La Casa Digital, né? Esse programa é o grande trailer para que você acesse e se interesse pela obra principal que vai ser vendida, né? Só que, diferentemente de um filme que você vai lá, paga o ingresso e consome 1 hora, a ideia é que você pague o ingresso, né? E ele tem um tempo curto de oportunidade, geralmente, que fica 1 mês, 7 dias, né? O formato clássico da forma de lançamento ficava 7 dias. Mas o Pablo, por exemplo, abre por muito mais tempo, porque ele continua vendendo. Ele fez o lançamento após esse último La Casa Digital e ele continua vendendo até hoje. E o lançamento acho que ocorreu já faz umas 2 ou 3 semanas. Porque isso dá dinheiro e ele entendeu que é um contínuo, né? É só um esforço de mídia, mas agora ele vai continuando a entrar em contato. Então, assim, o que eu posso observar na mudança, né, dessa estratégia de venda é que hoje teve um certo desgaste também dessa fórmula, né, da fórmula de lançamento, e tem outras maneiras de se vender, e que é algo que, inclusive, dentro do próprio meio de marketing digital, as pessoas estão encontrando. Então, por exemplo, o marketing digital redescobriu a ideia do vendedor. Então, hoje se fala muito em social selling,
Então, o que é o social selling? Nada mais é do que pessoas conversando com pessoas no Instagram para vender algo. Então, tem muito hoje esse discurso. Não é só uma venda rápida que as pessoas vão fazer porque você investiu em tráfego e está fazendo essa forma de lançamento. Tem, por exemplo, produtos que são vendidos de maneira perpétua, né? Então, em vez de ter esse lançamento, essa pressão, você está vendendo ali todo dia. Mas isso requer também você construir funis de venda. Então, é outro caminho de um relacionamento mais longo, onde você vai ter tickets diferentes, né? Ou seja, produtos mais baixos, mais baratos. Aí a pessoa tem contato com isso, aí ela aprende. Legal, ela vê o valor disso, ela vai buscar um outro, né? Então, isso é o que o Russell Brunson chama de escada de valor, né? Você tem uma solução única e você vai oferecendo coisas diferentes para o seu cliente, né? Então, o que eu vejo é isso, né? Teve um certo desgaste desse modelo de lançamento, e tanto é que o Pablo, quando chega com La Casa Digital, ele é uma proposta inovadora, porque em 2020, quando ele lançou o primeiro, ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha feito um reality show como lançamento. E isso foi uma inovação que os créditos têm que ser feitos pelo Pablo. E o que aconteceu é que isso deu tão certo que ele já está na 3ª edição. Ele ficou alguns anos sem fazer, mas aproveitou essa onda, né, de memificação que ele teve e que foi também financiada por ele, né? O Pablo, ele paga outras pessoas para fazerem cortes, né? Ele faz concurso para que as pessoas façam cortes e ele remunera essas pessoas. Ele fala dessas práticas em vários lugares, né? Tanto na Fritada, ele falou isso, numa live que ele fez com o Bambam, né? Que ele também chamou o Bambam para lançar um curso em um tempo assim muito pequeno. Mas por quê? Ele se utiliza das pessoas que estão em evidência para fazer isso. Então, são várias estratégias que elas são empilhadas, né? E que o chamado a fórmula de lançamento é só mais uma delas, né? E hoje, dentro do mercado digital, você tem várias outras estratégias de vendas. E como eu falei, vai desde pagar vendedores individuais até ter vendas contínuas, né? No modelo perpétuo. Então, é isso, assim, de uma certa forma, né? Se eu tivesse que sintetizar, essa é uma estratégia, tem muitas outras, mas o mercado digital tem se reformulado e o La Casa Digital foi um marco, né? No sentido de trazer essa inovação. No entanto, essas estratégias não ficam limitadas a gurus do marketing digital. Padovani identifica movimentos similares em grupos políticos e think tanks de extrema-direita. Num primeiro lugar, a gente entender, né, de alguma forma, e quando eu falo aqui de a gente, nós precisamos pensar, né, quando se fala em arranjos, os caminhos que as coisas estão tomando. Então, por exemplo, quando você vê mundos tão potentes quanto esse, que articulam tantas unidades, eu estou olhando para um lugar, para um objeto de estudo chamado Pablo Marçal. Mas o que você consegue observar também, né, como possibilidade? Quem está fazendo uma estratégia semelhante hoje no Brasil, por exemplo? A Brasil Paralelo. Quem está fazendo uma estratégia semelhante no Brasil hoje? Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, a família Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão criando esses mundos. Por exemplo, recentemente, né, a família Bolsonaro lançou um curso de formação para políticos. E que a lógica é muito parecida, né? Você tem uma live em que você chama as pessoas para assistir, e nessa live entra 100 mil pessoas, e dentro desse curso as pessoas vão pagar para elas se tornarem políticos. Então, dentro desse regime neoliberal, é vendido de uma primeira instância como uma possibilidade de uma renda, porque ser político é uma renda, é uma profissão, né? Ela é remunerada, então traz essa segurança. E no plano ideológico, né, o conservadorismo aparece nessa instância como um lugar de conexão e de criação de mundo. Então é muito interessante que essas pessoas tenham adesão a esses cursos para propagar esses valores conservadores, né? A Brasil Paralelo, por sua vez, ela cria conteúdos que você não vai encontrar na plataforma deles a palavra conservador, direita ou qualquer outra coisa do tipo, porém você vai encontrar uma busca pela verdade. E isso afeta o cidadão médio, né? O cidadão que ele não está vendo, eu não tenho lado, eu estou buscando uma coisa interessante, alguém que me ensine. Então, por que eu estou citando esses exemplos? Porque esses novos arranjos do capitalismo de plataforma estão alterando a sociedade em níveis políticos.
estão alterando a sociedade em níveis de entendimentos cognitivos e de possibilidades de ação. Então, a ideia de você ter, por exemplo, um curso e um político que possa, pelos valores ideológicos, ele possa comercializar isso e, ao mesmo tempo, essas pessoas possam, através desses conhecimentos, interferir na sociedade, é uma coisa que vai alterar, com certeza, os rumos de como a gente enxerga a sociedade e como as manifestações políticas vão se dar daqui em diante. Então, esse universo dos infoprodutos, esse universo que eu falo, né, desses mundos plataformizados, eles estão tendo um impacto muito mais profundo, que é algo que os pesquisadores da plataformização já entendem, já vislumbram. E eu acho que cada vez mais nós, pesquisadores, temos que olhar para esses novos objetos e entender essas diversas dimensões. Porque enquanto nós ficarmos apenas, e eu acho que isso é uma tarefa, de alguma forma, do campo da plataformização, enquanto nós ficarmos no nível superficial e trazendo autores ou leituras que elas advêm apenas do nosso campo para observar o outro e sem entender o que esse outro campo também epistemologicamente está pensando e se articulando, né? Porque isso é importante também, analisar os autores, independente de como que vem desse outro campo, para a gente entender como é que está sendo essa movimentação, como é que está sendo esse entendimento desse mundo, né, que eles estão criando, independente se eles falam em plataformização ou não, né? Então, esses novos arranjos do capitalismo vão levar a isso, as mudanças do que a gente tem na cadeia de valor de trabalho, na cadeia política, né? Um projeto como La Casa Digital, voltando a ele altera radicalmente e o entendimento da internet per se, né, como um fim em si só. Ela é autotélica. Então, você entra na internet, eu aprendo como viver da internet e eu vivo da internet. Olha o impacto que isso tem, por exemplo, no campo da educação. Isso precisa ser estudado. Porque tem muita gente que vai preferir não ter uma formação e aprender com o Pablo Marçal um curso digital lá que eu faço, que eu me inscrevo e, muito mais barato, muito mais rápido, eu tenho resultado, né? Ou, teoricamente, né, essa ideia, assim, que é vendida, entendeu? Vai acontecer ou não? Para algumas pessoas, sim. Para uma grande maioria, não. Mas esses pequenos que foram bem, que conseguiram, esse número menor, né, que conseguiu uma adesão e sobreviver disso, vai propagar isso para outras pessoas. Então, são esses entendimentos que a gente precisa ter nesse mundo complexo que está se transformando de forma exponencial, que é chamada plataformização. Ela é um fenômeno e cabe a nós, pesquisadores, entender as múltiplas dimensões desse fenômeno com a complexidade que ela tem, que é um exercício realmente complexo e tortuoso, mas alguém precisa fazer, né? Agradecemos ao pesquisador Gustavo Padovani por conversar e compartilhar suas ideias com a gente. Para ler o artigo que exploramos nesse episódio na íntegra e os demais textos da edição, acesse dispositiva.org.br ou clique no link da descrição do episódio. Acompanhe a Dispositiva nas mídias sociais. No Instagram é @Revista Dispositiva. No LinkedIn e Facebook é só buscar por Revista Dispositiva que você nos encontra. Se inscreva também na nossa newsletter, o Correio da Dispositiva. Todo mês, os assinantes recebem gratuitamente um texto, assinado por um pesquisador convidado, sobre algum dos temas de interesse de pesquisa no campo da comunicação. Para se inscrever, acesse revistadispositiva.substack.com. Todos os nossos perfis em mídias sociais e a newsletter também estão linkados aqui na descrição do episódio. As entrevistas dessa temporada do Dispositivo foram roteirizadas e conduzidas por Zeca Lemos. Este episódio foi escrito por Zeca Lemos e eu, Eduardo Lopes. A locução foi gravada com o apoio técnico do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Essa temporada do podcast Dispositivo foi produzida por André Veloso, Eduardo Lopes, Samuel Rubens e Zeca Lemos, sob coordenação de Verônica Soares. A revista Dispositiva é gerida pelos programas de pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas e da UFMG. A revista tem o apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. Este episódio usou áudio de Splice. Muito obrigado e até semana que vem.